Bem-vindo à nossa segunda aula, onde vamos falar dos pressupostos processuais do recurso. Lembrar que esta é uma iniciativa de Votar Moçambique e seus parceiros. No recurso contencioso aos tribunais judiciais de distrito ou de cidade e ao Conselho Constitucional, há que atender aos pressupostos processuais, ou seja, às condições de admissibilidade do recurso contencioso. Na maior parte dos casos, o recurso contencioso ao Conselho Constitucional depende de uma decisão dos tribunais judiciais de distrito ou de cidade ou da Comissão Nacional de Eleições. Para entender melhor este ponto, vamos falar das competências do Tribunal Judicial de Distrito e do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional cabe-lhe a competência contenciosa em última instância. Mas por quê? O Conselho Constitucional intervém se alguma decisão do Tribunal Judicial de Distrito ou de Cidade ou da Comissão Nacional de Eleições não conformar os recorrentes. À exceção dos recursos interpostos ao Conselho Constitucional, quando se trate do apuramento geral ou nacional, este órgão somente intervém para apreciar e decidir recursos interpostos de decisões proferidas pelos tribunais judiciais de distrito. Legitimidade das partes. Têm legitimidade o apresentante da reclamação ou protesto, eleitor, o mandatário de uma lista, os candidatos, os seus mandatários e os partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores, delegados de lista. Durante as operações de voto, poderá reclamar ou protestar quem estiver recenseado naquela área e, por isso, esteja perante aquela Assembleia de voto a exercer o seu direito. A legitimidade alarga-se na fase de votação porque os eleitores têm também o direito de velar pela regularidade da eleição, reclamando o cometimento de irregularidades que possam pôr em causa a eleição. Recorribilidade do ato. O contencioso eleitoral desenvolve-se em cascata, não podendo uns atos sobrepor-se a outros. É preciso que uma fase tenha decorrido regularmente para que outra se lhe siga de forma válida. Para que um tribunal judicial de distrito ou tribunal judicial de cidade seja chamado a decidir, antecede-se uma fase, que é da apresentação da reclamação perante a Assembleia de Voto. O contencioso eleitoral tem natureza de processo urgente e é contado em horas, significando também que tem prazos de interposição de recurso e de resposta muito curtos. Para melhor entender, vamos falar da tempestividade do recurso. As decisões tomadas pelo Tribunal Judicial Distrital obedecem a um esquema de celeridade que requer que os recursos sejam apresentados num espaço de 48 horas depois da decisão sobre a irregularidade ter sido tomada. Relativamente ao Conselho Constitucional, da decisão proferida pelo Tribunal Judicial de Distrito, cabe recurso ao Conselho Constitucional no prazo de 3 dias, sendo que o recurso dá entrada no Tribunal Judicial de Distrito que proferiu a decisão que o instrui e remete ao Conselho Constitucional pela via mais rápida no prazo de 24 horas. O Tribunal Judicial de Distrito ou Tribunal Judicial de Cidade pode não conhecer de recurso de decisão em primeira instância de uma reclamação sobre irregularidade não apresentada na mesa de voto no momento em que se verificou por extemporaneidade. O Conselho Constitucional pode não conhecer de recurso de decisão em última instância de um recurso contencioso não interposto no Tribunal Judicial de Distrito ou Tribunal Judicial de Cidade no prazo de 48 horas a contar da data da ocorrência da irregularidade e apresentação da reclamação por extemporaneidade. Se esse prazo terminar em dia não útil, o seu término transfere-se para a hora de abertura da Secretaria do Conselho Constitucional do primeiro dia útil.
Nesta aula, você ficou a saber dos pressupostos processuais do recurso para que possa fazê-lo de forma correta e em prazo útil. Fique conosco e aprenda mais na próxima aula.